Olá, pessoal. Já vamos iniciar, vamos aguardar o Dr. Rogério. Oi, Natália. Oi, Dona Dice. Só um instante, que o Dr. Rogério ainda não entrou. Enquanto isso, deixa eu fixar aqui o título da nossa live de hoje. Aonde que eu vou? Onde que eu vou? Já tá aqui. Já tá? Mas tá fixado? Ah, não, tem que fixar. É. Só falta fixar. Que... Senão você faz um comentário e aí clica aí. Pois eu não tô conseguindo aqui. Tá no tema ali. Hoje vamos falar sobre aquisição de terras de imóveis rurais por estrangeiros. Ok. Com o Dr. Rogério Devisati, que é um especialista em direito fundiário. Olá, Dr. Rogério já entrou. Boa tarde, Ana Paula Cicella, da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas. Só um minutinho, estou conseguindo aqui. Deu certo? Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem com o senhor? Como vai? Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Certo, E graças com a Deus. vocês aí? Muito frio aí no sul? Bastante. Hoje Aqui nós tivemos ontem um dia de calor muito grande, hoje vento e chuva, mas está ótimo aqui. aqui estava 7 graus pela manhã. Ó, eu não vi quanto aqui, mas está quente. Eu estou com o ar ligado aqui no escritório. Ah, sim. Tudo bem? Tudo E certo, o Paulo, tá bem? tá bem também. Tá aqui comigo, me dando uma assessoria. Maravilha, um abraço para ele aí. Tá Manda bom, quando quiser a gente pode começar, tá sim, bom? tá ok. Vamos iniciar então. Eu quero primeiramente agradecer ao Dr. Rogério Devisati em aceitar o convite, prontamente, né, aceitou o convite da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, da UBAL. Quero também agradecer à Comissão Nacional das Mulheres Agraristas por ter confiado a mim essa tarefa de entrevistar o amigo, colega e especialista, né, em direito fundiário. Eu vou falar um pouquinho para vocês da comissão. A Comissão das Mulheres, Nacional das Mulheres Agraristas, ela iniciou em outubro de 2019 e o objetivo, a missão da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, deixa eu ver aqui, o lema da comissão é a voz feminina no agronegócio.
E a comissão tem a missão de unir as mulheres da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, para que aprofundem o estudo do direito agrário e áreas correlatas, bem como incentivem e defendam a participação feminina no setor do agronegócio. A comissão é composta, a diretoria da comissão é composta pela presidente, a doutora Roberta Mello, a vice-presidente é a doutora Andréia Oliveira, a secretária é a doutora Heloísa Bagatin Cardoso, tesoureira a doutora Melina Vilela, assistentes da diretoria, doutora Zana Paula Cicella e doutora Júlia Pedroni Batista Bastos. A comissão hoje tem também, eu creio que mais de 60 membros e tá crescendo. Eu sou membro da comissão, né? Então, o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, Lei 5719 de 71 e PL 2963 de 2019. E para abordar esse tema proposto, contamos com a presença do Dr. Rogério Reis Devisati, especialista em direito fundiário e há anos estuda a matéria. É autor de diversos livros, como Grilagem de Terras e da Soberania, de 2017, pela editora Imagem Arte Estúdio. Nós temos o livro do Dr. Rogério, inclusive está autografado. Então, a gente tem até com dedicatória. Isso. E aí também há o livro Grilos e Gafanhotos, também da mesma editora. Também temos o livro. E há também um terceiro livro, que é o romance Diamantes do Sertão. Esse ainda não temos, mas vamos providenciar. Então, o currículo do Dr. Rogério, ele é advogado, defensor público com atuação no TJ Rio de Janeiro, no STJ e STF, escritor e membro da Academia Fluminense de Letras e da Academia Brasileira de Letras Agrárias. Também é membro da UBAL, a União Brasileira dos Agraristas Universitários, com sede em Porto Alegre e com representantes em todo o Brasil. E é membro da Comissão de Direito Agrário da OAB Rio de Janeiro. Então vamos lá, o nosso tema, a questão que nós abordaremos hoje é sobre a venda de terras de estrangeiros, remonta aos anos 60, quando houve venda fraudulenta de mais de milhões de hectares de terras públicas devolutas na Bahia e em outros estados, como Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Amazonas e territórios do Amapá e de Roraima, a estrangeiros. Esse episódio foi tratado na CPI de vendas de terras a estrangeiros, realizada na Câmara dos Deputados no final da década de 60. E segundo o Dr. Rogério, no seu livro Grilagem de Terras e da Soberania, já houve o cancelamento de registros viciados nos competentes registros imóveis em decorrência do provimento 4 de 81 da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia. Citando o Dr. Rogério, este caso é o raro registro da ação cobiçando as terras públicas e da exitosa reação do Brasil recuperando-as. Depois disso, então, veio a lei, que nós vamos falar hoje, 5709 de 71, que regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. E também a Lei 6739 de 79, que dispõe sobre a matrícula e registro de imóveis rurais. E atualmente está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de Lei 2963 de 2019, que disciplina a aquisição, modalidades de posse, inclusive o arrendamento e cadastro de imóvel rural em todo o território nacional, por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Pois bem, esse é o resumo, né, do que a gente tratará hoje. Eu passo então a palavra ao Dr. Rogério para as considerações iniciais e já vou colocar o primeiro questionamento.
o que motivou a CPI de venda de terras a estrangeiros? Boa noite, doutora Ana Cristina. Aqui por si, sendo saudada e também como representante da Comissão Nacional das Mulheres do Agronegócio, da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. Saúdo aí, assim, saúdo a todos os colegas, integrantes da comissão, integrantes da UBAL, a doutora Roberta Mello, presidente da Comissão Nacional. Parabenizo pela escolha da colega para essa live de hoje. E um abraço aí ao seu esposo, meu querido amigo, Dr. Paulo Coll. Esse tema é um tema muito interessante porque ele tem os dois lados da mesma moeda. Se por um lado se busca no projeto de lei em tramitação, e vamos falar adequadamente dele logo, mas se busca a atração de capital, criar uma situação atrativa para as transnacionais virem operar no mercado nacional. Ao mesmo tempo, nós temos uma questão muito relevante relacionada à venda de terras para transnacionais, como é o propósito da justificativa do modelo desse projeto de lei. Com um detalhe, é preciso que nós não esqueçamos da história. Nós não podemos achar que criamos as coisas a partir de um ideário próprio, né? Parabenizo aqui a Câmara dos Deputados por um debate sobre o tema, de buscar uma atualização da norma hoje vigente desde 71, mas a história é preciso que se conheça. Só uma coisa assim, muito interessante. O que foi que aconteceu nos anos 60? Houve uma audiência pública no Senado dos Estados Unidos da América por conta de um cidadão americano que lá vendeu terras no Brasil e lá lesou 3.000 conterrâneos, 3.000 americanos. Por isso, a audiência pública no Senado dos Estados Unidos. Esse material, nos seus originais e também traduzidos para a língua portuguesa, integram os 8 volumes, mais os anexos vários, da CPI da venda de terras a estrangeiros, que tramitou no Congresso Nacional em 67 e 68. Eu tive acesso, pedindo desclassificação dos documentos sigilosos e reservados daqueles idos, a todo o material, e pedi e consegui do setor próprio, lá da Câmara dos Deputados, fotocópia de quase todo o material que me interessou, e foi muito, muito interessante ter acesso a isso, muito relevante poder entender o que acontecia. E cruzei os dados daquele momento com a CPI da energia nuclear, que ocorreu no Brasil alguns anos antes também. Curiosamente, o Getúlio Vargas havia autorizado voos de aeronaves estrangeiras, notadamente americanas, para cuidar do mapeamento, a questão cartográfica do território brasileiro. Logo depois se descobriu ferro em Carajás, níquel em Goiás, numa cidade hoje chamada Niquelândia, e coisas desse tipo. Então, na verdade, nós tivemos nos anos 60 uma invasão de estrangeiros em busca das nossas riquezas aqui. O que era natural, era um período de Guerra Fria, havia uma série de injunções políticas que levaram a vários acontecimentos. No desdobramento disso, e falando novamente naquela audiência pública do Senado dos Estados Unidos, nós tivemos cerca de 6 milhões de hectares adquiridos por estrangeiros e assim tratados no que se chamou de Conto de Terras da Bahia, na CPI da venda de terras a estrangeiros. Então, é preciso que se conheça o que aconteceu na história. Nós temos tratado disso no livro, existe a CPI, existem artigos nossos publicados sobre o tema também. E é resgatando essa história, doutora Ana, que nós vamos trazer para a atualidade 2 situações. A vigente Lei 6739, de 79, que trata do cancelamento administrativo dos registros e matrículas vinculados a títulos nulos de pleno direito, bem como da Lei 5.709,
de 71, que hoje rege e regula a venda ou a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Se busca hoje a atualização dessa norma através do projeto de lei 2963 de 2019, já houve outras pretensões de modificação da norma, e essa que hoje segue já mereceu pareceres favoráveis das comissões e segue em andamento. Mas, assim, é importante que nós entendamos o que aconteceu. A sua pergunta, direcionada ao Estado da Bahia, houve um provimento em 1981, de número 004, que cancelou administrativamente todos os registros ali vinculados. Por acaso, eu peguei aqui algumas certidões do RGI que eu consegui, junto aos cartórios, as expensas e pesquisas de interesse próprio para a confecção do livro. Quanto mais possível eu tive acesso, doutora Ana, a documentos originais, mais fiel eu pude ser às fontes. Então, aqui, por exemplo, uma dessas aqui, uma aquisição de 7 mil hectares por um americano, já anulado pelo provimento 004, e a matrícula foi tornada inexistente, e isso aconteceu com vários e vários casos. O processo 8756, que deu origem a esse provimento, eu também tive acesso à íntegra, na ambiência do Tribunal de Justiça da Bahia, da Corregedoria, há alguns anos atrás, e também foi de uma escola maravilhosa para a compreensão do tema. São temas específicos, muito importantes e muito relevantes. O que é a Lei 6739 de 79? Ela permite que o Corregedor-Geral de Justiça, a requerimento de pessoa jurídica de direito público, declare inexistente, juridicamente inexistente, como vício de nulidade existente no registro decorrente de título nulo de pleno direito. Não precisa nem de ação judicial para declarar a nulidade. E a aquisição de estrangeiro, por estrangeiro de imóvel no Brasil, regulada pela Lei de 71, passa por uma série de predicados trazidos pela lei, de exigências de normativas que devem ser observadas sob pena também de nulidade e de sujeição à Lei 6739. Na tramitação do projeto que gerou a Lei 6739, um dos deputados disse que aquele projeto de lei tratava de uma violência jurídica, porque se declara nulo e inexistente a matrícula e o registro, e o interessado pelo artigo 3º, se quiser, que ingresse com uma ação ordinária anulatória para provar que a sua cadeia dominial é boa, que a sua aquisição é boa, e assim questionando o provimento que cancele o registro, veja, sem efeito suspensivo. Então, é de uma sutileza. Quando o Supremo Tribunal Federal recebeu a representação de inconstitucionalidade, que era o antecessor do que hoje nós conhecemos por ADIM, número 1070 do DF, julgou, entendendo que o sistema acolhia a Lei 6739 como constitucional. Então, tudo isso é o sistema hoje. Aqui eu estou vendo alguém citar o doutor Ari Nakfor. Ari era um dos nomes citados ali nessa CPI, como o Stanley, a Moise Selig, objeto dessa audiência pública no Senado, são documentos públicos, enfim, e vários nomes ali tratados. Curiosamente, a gente tem que entender como a história é construída. Nesse documento da audiência pública do Senado americano, veja, isso gerou a nossa lei hoje vigente e a raiz causal da norma que se pretende modificar. O documento, o book, o folder que ele usava para vender as terras no Brasil aos americanos, continha na primeira página uma fotografia de Brasília em construção, que ele dizia que estava dentro das terras dele. E coisas desse tipo. Muito bem. 3 milhões de hectares, dá para colocar alguns países europeus ali dentro. É uma área muito grande. Como é que você vai pensar a aquisição por estrangeiro de uma área maior do que alguns países? Porque as limitações da norma correspondem a não se pode adquirir mais do que 40% da área de um município. Mas existem municípios, doutora Ana, muito pequenos. E existem municípios muito grandes. A norma hoje, que se pretende modificar, a 5.709, ela tem
na sua introdução, a definição de quem são os alcançados pela norma. E o objeto jurídico tutelado aqui é o patrimônio público, o patrimônio brasileiro. Porque não se fala apenas do exercício da atividade produtiva agrária sobre a terra, se fala na aquisição de bem de raiz. Então diz, a lei hoje vigente, a 5.709, o estrangeiro residente no país e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e das condições e uma série de limitações também de área, considerando o módulo rural. O projeto de lei hoje em tramitação, ele modifica sobremaneira isso tudo. Primeiro, porque ele quer atrair o capital e o funcionamento de empresas transnacionais, como diz na sua justificação, possibilitar o ingresso de agroindústrias transnacionais. Então, não se quer que ela se radicalize no Brasil, ela continua com a sua sede no exterior. E veja, não se define no projeto hoje em curso o tamanho da área que possa ser adquirida. Eu quero me prender a isso. Por quê? Doutora Ana, eu tenho cópias de registros imobiliários e de áreas de objeto de pesquisa, e outros colegas conhecem também o tema, áreas com 200 mil hectares, 300 mil hectares. Pode se imaginar o que é chegar alguém de fora e adquirir uma área de 200 mil hectares em território pátrio? E outra, se o projeto usa na sua justificação em falar em transnacional, a transnacional é uma empresa, né, que tem uma sede em um país e opera com tentáculos em vários. Eu vou ler um trechinho de um livro chamado A Armadilha da Globalização, de dois alemães, Hans-Peter Martin e do Harald Schumann. Diz assim, por exemplo, a empresa tal recolheu 545 milhões de marcos à Receita Federal. 4 anos depois, recolheu só 6% desse valor. Por quê? Porque o truque foi simples. As despesas são criadas onde os impostos são altos e os lucros são lançados onde as alíquotas são menores. Isso, no final, só é bom para a empresa transnacional. Não é bom para o país. Não estou nem falando apenas do ponto da aquisição do imóvel. Outra coisa, essa transnacional ela tem sede lá fora e vai operar aqui dentro, disputando com todo mundo que está aqui dentro. Então, as empresas hoje que estão operando no mercado, nos vários segmentos de agricultura, de pecuária, aquilo que nós conhecemos como o agro, como é que eu tenho que permitir que alguém venha lá de fora e adquira uma coisa desse tamanho? Estou vendo o comentário aqui do Cláudio, vou interromper aqui o meu pensamento. O Cláudio tem toda a razão. Imagine, doutora Ana, comprarmos 200 mil hectares na Holanda. Não vai poder, sabe por quê? É maior do que a Holanda. Imagine comprar 150 mil hectares em Luxemburgo, em Mônaco. Não vai poder. É uma área maior do que aqueles países. A Europa toda cabe aqui dentro. Então, o que você está tratando, e esse livro, por acaso, meu fala nisso, tem um livro também de um italiano que saiu mais recentemente, posterior ao meu, que fala da mesma coisa, land grabbing, que é grilagem de terras em inglês, land grabbing e as relações internacionais. Hoje se fala em outra coisa também, em bens públicos globais. Então, daqui a pouco você pode ter uma ONGOG, que é uma ONG ligada a um governo, ou uma empresa de porte estrangeiro comprando e comprando e comprando terras aqui dentro. E daqui a pouco, como é que você vai exigir? Você vai desapropriar? Porque a lei também prevê que possa ser desapropriado em certas condições. Então, assim, eu acho um risco absurdo para a soberania nacional. Isso na fala introdutória. E sem dizer o mais importante, que tanto nos incomoda quando nós falamos em regularização fundiária e nos aspectos de grilagem, nós não estamos tratando de um sistema perfeitamente seguro. Nós sabemos o quanto existem de situações questionáveis,
com nulidades ou anulabilidades. Situações que geram insegurança jurídica. Imagine que nós vendamos para uma empresa transnacional de porte e visibilidade mundial 200 mil hectares, 100 mil hectares. E que alguns anos depois, por uma ação discriminatória de terras devolutas ou pelo cancelamento administrativo da Lei 6739, se declare cancelado aquele registro. Como é que se vai explicar para essa empresa que ela veio adquirir com base em nenhuma lei aqui no Brasil e com base em escritura pública uma área com 100, 200 mil hectares que depois foi cancelada na sua origem cartorária porque tem vício de grilagem lá de trás? Então, o nosso sistema é muito inseguro para que se avance sem limitação de áreas. Curiosamente, olha que interessante, quando se fala em uso capião urbano, tem limitação de área. Por que no uso capião urbano tem limitação de área e para possibilidade de venda estrangeira não se fala em limitação de área? Outra coisa, na justificativa do projeto de lei, expressamente se fala em desenvolvimento da cadeia produtiva agrícola de longo prazo, que agreguem valor, gerem mais empregos e aumentem a qualidade e a quantidade da produção agrícola brasileira. É, com certeza, um passo importante para o desenvolvimento sustentável de longo prazo que nós brasileiros há muito almejamos. Muito bem. Mas esse desenvolvimento de longo prazo que nós tanto almejamos só virá por conta de uma vinda de uma transnacional para cá que vem operar no setor? O desenvolvimento hoje do país, por conta de tudo isso que nós estamos vendo em função da pandemia, essa bagunça econômica toda causada no mundo todo pela pandemia do coronavírus Covid-19, não está uma transnacional a ela imune. Então a solução mágica retirada da cartola não vai vir pela chegada de uma transnacional. Nós temos empresas nacionais de porte e com uma produção absurda que está movendo a economia hoje. Nós estamos vendo isso como está funcionando. Então, assim, acho que é um projeto importante, a atualização de norma. A sociedade se modifica, a CPI já tem lá seus 50 anos, embora ainda atual, nos seus fundamentos. E veja, se vamos falar de atualidades, a Lei de Terras de 1850, do tempo de Dom Pedro II, ainda é o que define terra devoluta no Brasil. Não precisou atualizar uma norma de 1850. A base da Constituição americana também é longeva. Não precisa de atualização permanente, como aqui. Então, a produção normativa não é necessariamente a solução para aquilo que está acontecendo. Nós falamos aqui outro dia, numa modificação também de norma relacionada à regularização fundiária, e nós dizíamos, nós temos uma lei vigente há 10 anos, e os percentuais são de 80% a 90% de não cumprimento da lei anterior. Então, eu não preciso necessariamente de uma lei nova, eu preciso que se dê efetividade à norma vigente. Doutor, então vamos ao próximo questionamento. As leis, né, que o senhor comentou, a 5709 de 71 e a 6739 de 79, o doutor até já comentou, são decorrentes do universo tratado na CPI, correto? Sim. Né, são decorrentes. Tem mais algum aspecto relevante a respeito dessas leis? E outra parte do questionamento. A lei de 71, ela assegura a soberania do território nacional da maneira que se encontra? Tá. A lei de 71, ela estabelece tamanhos de área. E esse ponto me chama muita atenção nesse momento, porque o projeto de lei 2963, ora em tramitação no Parlamento Brasileiro, ele não identifica restrição de tamanho de área. E acho que esse é um ponto sensível. Tá? É mais ou menos como aquela coisa
de imaginar que, mas não existe vício de nulidade, não existe falsidade documental, não existe problema nenhum. Não, tá bom, se o mundo é ideal, nós vamos ficar como Alice no País das Maravilhas e vamos achar que tudo vai funcionar perfeitamente. Mas existem os atos antijurídicos também. Existem os falsos documentais lá na cadeia de Seja Maria do registro paroquial. Existem falsos cotidianos por conta de estelionatos e de outras coisas. Existe a figura do direito penal por conta de crimes. Então, nós não vivemos num mundo de Alice ilusório de que tudo é perfeito e absoluto. Então, nós não podemos ser inocentes de achar que uma norma que não estabeleça um padrão de área restritivo para a aquisição de uma transnacional não vai criar uma situação de segura proteção para a soberania nacional. De mais a mais, tem um elemento nesse projeto de lei que convalida todas as situações anteriores. Então, veja, imaginemos que haja ações judiciais discutindo vícios de aplicação da lei 5.709, lá de 1971. Então, de 71 para cá, nós não éramos nascidos, mas muitos problemas judiciais aconteceram, decorrentes da aplicação da lei. Quando o projeto de lei hoje em andamento é capaz de dizer, olha, estão convalidados, portanto convalescidas, as situações equivocadas, viciadas, ilegais, enfim, decorrentes da aplicação da norma anterior, passou-se uma borracha sobre tudo. Ou seja, aquilo que estava inadequado e que não valia, passou a valer. Eu não consigo ter um microscópio tão claro para me mostrar que tudo aquilo é sanável, sem nenhum tipo de risco, à segurança, ao patrimônio de terra quilombola ou indígena, às situações de ribeirinhos, de gerazeiros, do que mais seja. E por que eu estou citando algumas dessas figuras? Estou citando algumas dessas figuras, doutora, como diz o meu mestre aqui, meu amigo querido, Albenir Cherubini, é o país da insegurança jurídica. Nós estamos tratando de insegurança do patrimônio público. Uma vez eu debatia com uma colega na Bahia, ela dizia assim, mas terra pública não pode ser usucapida. Eu emendei. E também não poderia ser grilada. Mas se a terra pública é grilada e tem a aparência de particular, olha que equação curiosa, doutora. A terra é pública, devoluta. Alguém falsifica um documento e ela se transforma, né, numa terra com aparência de particular, porque é apenas aparência. Particular em si ela não é o destaque da terra pública para particular, foi equivocado. Mas muito bem. Se vigia por 5 anos esse registro da terra em nome de particular, sendo pública em essência, o artigo 1242 do Código Civil permite, na figura recém-introduzida da usucapião tabular, que o adquirente, a título oneroso, obtenha a declaração judicial da propriedade porque vigiou por 5 anos o registro que foi cancelado. É o país da insegurança jurídica. E veja, se esse projeto avança mais ou menos como nós estamos conversando, e até onde nossa inteligência alcança, nós passaremos até vergonha no futuro, como nação. Se uma transnacional com sede no exterior adquire área aqui dentro e depois tem essa área registrada, o registro cancelado. Então são detalhes que não são, como eu diria, caprichos, são detalhes de alta relevância para a gestão do país. E outra, como nós falamos em soberania, território é um dos elementos integrantes e formadores de uma nação e, portanto, da essência de gestão, de autogestão, de autoadministração de uma nação. Doutor, é preocupante, né? Esse assunto é Muito.
bem difícil da gente tratar assim de forma técnica e sem, às vezes, ficar alarmado, né, com tudo que aconteceu e com esse possível projeto de lei, aprovação desse projeto de lei. Com relação ao provimento de 004 de 1981, né, que cancelou os registros. Eu vi no seu livro que o doutor comentou de um registro em específico, que creio que não foi cancelado, né? O que o doutor, assim, o que o doutor acha disso? Quais são as suas considerações com relação a isso? E o que poderia ser feito? Muito bem. Já foi feito tudo. Apenas não se deu efetividade ao cumprimento da decisão judicial. Por que já foi feito tudo, doutora? Eu tenho acesso, eu tenho cópia do processo judicial, tenho cópia do material tudo que eu vou mencionar aqui rapidamente. É uma área com 211 mil hectares no sudoeste da Bahia. 211 mil hectares em um único registro. Essa área estava titulada para uma empresa brasileira, mas na verdade é capital estrangeiro, segundo as condições do artigo 1º da Lei 5.709, aparentemente irregular nesse aspecto, mas completamente irregular numa situação insana na sua essência, porque foi fruto de um inventário fraudulento, havido lá no início dos anos 60, levado a registro em 64, registro do RGI comum. Acontece que logo depois o interessado requeriu o registro Torrens, que é um registro específico, que passa pelo crivo judicial e é um registro inquestionável, de origem australiana, aquelas coisas todas que nós já conversamos. Muito bem. O Acórdão 9.609, de 1969, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conseguiu declarar nulo algo que nulo jamais poderia ser, que é o registro Torrens daquela área. Pela falsidade do inventário, que era o título de origem, e mais, porque não havia sucessão na cadeia registral. Esse registro de uma área de 211 mil hectares surgiu do nada, sem nenhum nexo histórico anterior. E esse acórdão de 1969, doutora Ana, só recebeu o cúmplice da vara em 1982, o que já é algo por si só incompreensível. Mais incompreensível ainda é eu declarar que eu tenho cópia de certidão do RGI de 3 anos atrás, 4 anos no máximo, com o registro vigendo, mas esse registro foi cancelado em 69. E são 211 mil hectares. Então, o que se precisa fazer é dar cumprimento à decisão judicial. A Procuradoria está atuando, os cartórios estão atuando, o Judiciário está atuando, os órgãos correcionais atuando. Por que é que não se consegue cancelar o registro que o acórdão de 69 mandou cancelar? Eu também não sei. Então, existem coisas nesse Brasil muito curiosas. Então, vamos lá. Atualizamos o projeto, atualizamos pelo projeto de lei em tramitação, a legislação de 71. Vamos vender uma área de 211 mil hectares para uma transnacional. Ela vai adquirir, porque nem a matrícula está bloqueada, não tem nem anotação do acórdão de 69. Está livre e desembaraçado para negócio. E depois se aplica efetividade à decisão judicial. Como é que você vai explicar isso? Então, acho necessário que se faça, e tenho conversado isso com vários colegas de vários estados, e a sensação, salvo o melhor juízo, é uma, única, a de que é preciso que se encerre o primeiro ciclo do agrarismo. É preciso que se encerre essa insegurança jurídica do sistema e que nos causa dores de cabeça quando o adquirente vem nos procurar para avaliar a documentação do imóvel. Como é que você vai dar segurança
para uma área monstruosa, sem pesquisar efetivamente A que vendeu para B, que vendeu para C, e não se chegar lá nas origens da ligação dela no destaque do patrimônio público, quiçá em Sesmarias. Porque olhar uma certidão cartorária declarando que não tem ônus reais não vai dar segurança jurídica de ligar lá atrás. Amanhã aparece uma ação discriminatória de terras devolutas, cuja natureza da pretensão judicial deduzida em juízo e, portanto, da sentença é de natureza declaratória. Se declara que a terra é pública, ainda que com a aparência de particular há 10, 20, 30, 40 anos. Difícil, né? Então, doutor, aqui com relação ao... Vamos tratar um pouco mais sobre o projeto de lei 2963 de 2019. O que ele visa e quais são realmente as mudanças propostas em relação à lei de 71? A primeira coisa que chama atenção no projeto, que é de autoria de um senador do PSD, do Tocantins, é a atualização da regulamentação do artigo 190 da Constituição Federal. E ele assim define o objetivo de disciplinar a aquisição, todas as modalidades de posse, inclusive o arrendamento e o cadastro do imóvel rural em todo o território nacional, por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, sendo aquelas constituídas e estabelecidas fora do território nacional. Então, aqui não se está tratando de uma empresa sediada no Brasil e que tem uma participação ainda que mínima de capital e de titularidade de nacionais. Havia discussões há pouco tempo de parecer de outros órgãos de 2010, apontando que 0,7 zeros antes do número, 0,0000007% de participação de empresa brasileira, ainda assim a empresa é considerada brasileira. Aqui não é o caso. Aqui o projeto, na sua justificativa, busca atrair, como nós mencionamos, agroindústrias transnacionais para aqui operarem. E diz assim: as restrições estabelecidas nesta lei, ora em tramitação, não se aplicam às pessoas jurídicas brasileiras, ainda que constituídas ou controladas direta ou indiretamente por pessoas privadas, físicas ou jurídicas estrangeiras. Então, ela busca realmente tratar das transnacionais. Ela mexe com a proteção de 80% como reserva legal no que envolver o bioma Amazônia. Então, ela acho que traz aí alguns elementos de proteção para aquele específico bioma. Ela estabelece a vedação de aquisição por essa transnacional de mais de um quarto, 25%, da área de um município, embora nós já tenhamos aqui feito, doutora, a observação de que há municípios pequenos e municípios grandes, tão grandes quanto pequenas nações. Então, um quarto da superfície de um município pode ser muita terra. As pessoas jurídicas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias ou possuidoras em cada município de mais de 40% do limite total deste município. Então, são duas situações aparentemente restritivas. Mas olha que interessante. As pessoas jurídicas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, mas é a mesma nacionalidade. Então eu posso ter alguém oriundo de um país europeu, alguém oriundo de um país asiático, alguém oriundo de um país lá da Oceania, e cada um deles dono de um pedaço significativo desse grande ente federativo, que somados talvez deem mais do desejável, ou seja, talvez até 100% do tamanho da área do município. Eles só não podem ser da mesma nacionalidade, mas podem todos ser estrangeiros.
E veja, quando nós falamos nisso, nós podemos estar pensando no Goiás, no Paraná, na Bahia, no Piauí, mas a atenção do mundo e um grande interesse de entidades estrangeiras é na Amazônia. Onde tem terra, no Cerrado e na Amazônia, onde tem terra no Brasil, tem água. Nós temos uma coisa chamada aquífero Guarani, que, salvo engano, não é minha especialidade, é o maior manancial de água potável do mundo. Está sobre o Pantanal e descendo para os estados do sul, em direção à Argentina. Nós temos a região amazônica, com aquela água toda. Nós temos rios perenes em vários lugares. Temos riqueza mineral. Temos riqueza da base de fauna e flora, hoje, na Grande Amazônia. E aqueles que querem proteger a Amazônia, em grande parte vêm de países que não protegeram suas matas nativas. Não protegeram os seus índios. Merecem e têm que ter toda a proteção. Mas nós temos soberania para exercitar aqui dentro. Nós podemos cuidar dos nossos, e estamos cuidando. Aquilo que nós mencionamos, que causa espécie, que causa preocupação. Artigo 16, parágrafo 1º. Ficam convalidadas as aquisições e os arrendamentos de imóveis rurais durante a vigência da Lei 5.709 de 71. Então é uma norma que está convalidando situações anteriores, nem sei quais. Isso deveria, talvez, para se responder com segurança adequada, de uma lupa que se analisasse caso a caso. Como isso, eu penso, seja impossível, então nós vamos para uma generalidade, está tudo sanado. Então, assim, nós temos uma situação de necessidade de atualização de norma, não sei, não me cabe responder a isso. Mas eu vou responder a isso, para não fugir da pergunta, de uma outra forma. No site do Senado Federal, consta uma pesquisa popular sob o título Participe, que diz assim: opine sobre esta matéria. São contra, ou seja, dizem não à proposta do PL. Travou. Doutor Rogério travou um pouco. Aproveitando, agradeço a presença do Albenir Querubini, da Roberta, presidente da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas. Temos, assim que o doutor... caiu. Assim que ele retornar, ele continua o tema, mas vamos esperar o doutor Rogério voltar. Como vocês puderam ver, é bem complexo, né, o tema hoje. Vamos lá, voltou. Ué, não estou conseguindo convidar ele. Doutor, se puder me chamar, solicite a participação. Ah, tá. Meu assessor aqui está me ajudando. Aqui.
Não tá dando certo. Chamar novamente o doutor. Talvez ele esteja com problema na conexão. Peço desculpas a todos por esse inconveniente. Conectando, acho que agora vai dar certo. Oi. Olá. Algum problema técnico aqui, né? Doutor, gostaria que o senhor fizesse um fechamento para a gente passar para as perguntas, que tem várias perguntas. Sim. Eu dizia o seguinte, a participação popular hoje no Senado indica 6.200 comentários de não e 120 de sim. Ora, se é uma pesquisa aberta no Senado para opinião individual e particular dos representados pelo parlamento, essa pesquisa tem que ser considerada. São 6.000 não contra 120 sim. Pelo menos com relação ao momento da tramitação, porque hoje ainda vige a Resolução 14 de 2020, que pede para que se priorize no parlamento, no momento, priorizar não é exclusividade, né? Mas que se priorize no parlamento as situações ligadas ao Covid-19. E essa não é. Com certeza não. Vamos lá, doutor. Então, as nossas perguntas. Aqui eu gostaria de falar para a Alana Zandonadi, que ela pediu o resumo, né, da palestra. Vai ficar gravada, né, essa palestra. A Gláucia, pede para fazer mais lives com o doutor, que está sendo excelente. Obrigado. Professor, a Gláucia também. Professor, poderia comentar os interesses dos investidores? Alguns vendem a ideia como dádivas gratuitas dos brasileiros. Posso fazer esse comentário agora, logo? É melhor do que... Eu aprendi uma coisa na vida que acho que é de fácil absorção por todo mundo. Eu falo isso para as crianças, sempre falei para as minhas filhas isso. Não existe almoço de graça. Então, toda oferta aparentemente muito bacana, ela tem que ser analisada a miúde. Veja, algo que se me ofertem não significa que é bom para mim. Né? Nós temos várias figuras populares para isso, né? O Santo do Paoco, o Lobo em Pele de Cordeiro e o que mais seja. Então, o fato de vir um projeto lindo, maravilhoso, num folder, numa apresentação bacana, num mega auditório, não significa que aquilo é bom para o país. Exatamente. Vamos lá, o Paulo Figueira tem vários questionamentos aqui dele. Como garantir segurança jurídica à alienação dessas terras para empresas transnacionais? Quanto no Brasil a gestão de terras é complexo com número... É complexo? Como? Eu acho que eu peguei o sentido, Ana. A gestão de terras é complexo com inúmeros órgãos e não há avanço na regularização de terras. Pois é, olha só. Nós não temos que nos preocupar, Paulo, com a exclusividade de dar segurança para o adquirente de uma transnacional, né, de patrimônio. Nem a um estrangeiro, nem uma pessoa jurídica, se nós não conseguimos dar segurança ao cidadão brasileiro na aquisição de um imóvel rural. Existem pequenos produtores operando e fazendo com as chamadas pequenas produções um capital extraordinário, que é o
agro em todo o país. Aquele sujeito que produz em pequenas propriedades, ele faz hoje mover a economia. E eu tenho que dar segurança como nação para ele, sabe por quê? Esse cidadão é que vota e elege o representante. Não é a transnacional. O Estado, como ficção jurídica e que funciona para fazer a máquina funcionar toda na gestão de soberania, o Estado existe, não é para atender a transnacional, até porque a transnacional ela opera fora dos limites territoriais de qualquer país. E os livros do segmento sobre globalização, pelo menos para os curiosos como eu no assunto, nos últimos anos, eles sempre indicam que a economia acabou ficando mais forte do que a política. E por isso, a chamada guerra fiscal e outras coisas que nós acompanhamos no cotidiano. O Paulo Figueira fala exatamente o que o doutor falou, né? O Brasil é um péssimo exemplo de regularização de terras, mesmo aos nacionais. Os órgãos públicos federais e estaduais de terras não têm dados dos livros das cadeias dominiais e possessórias. Como pensar em alienar terras a empresas transnacionais? Né? O doutor já comentou isso. Pois é, nós já falamos sobre isso, né? E tem municípios, doutora Ana, tem municípios, Paulo, com dados de 6 andares de terra, ou seja, se somar todas as áreas inscritas no RGI, em dado município, elas serão 6 vezes maiores do que o total da área territorial. Tem alguma coisa errada. Houve um juiz em Goiás, anos atrás, isso está citado nesse livro de capa azul que está contigo, em que ele dizia, em Goiás é melhor cancelar todos os registros e começar do zero. Obrigado, isso. Então, é uma questão muito sensível. Tem aqui uma comissão de direito agrário, não estou conseguindo identificar, porque a letrinha está pequena, de qual é a localidade, mas vai aqui o nosso abraço. O PL 2633, nós falamos dele na última live, há coisa de 15 dias atrás, e ela está indicada no meu Instagram e no YouTube também. Para não fugir do tema, eu vou me permitir me reportar ao que nós falamos dias atrás, tá bom? E qualquer coisa pode me chamar no particular. Certo, doutor. Eu posso fazer um comentário? A doutora Ana, tem um comentário tão importante aqui. Vai haver, sei quando se aprovar uma modificação na norma dessa forma, doutora Ana, um aquecimento muito grande de imediato nos negócios com imóveis rurais. Mas o comentário aqui existente é: muitas imobiliárias rurais vendem terras sem fazer uma verificação profunda dos títulos. Até porque isso acaba sendo necessário que ocorra com uma demanda maior de tempo de pesquisa e com uma visão de especialista, de colega, e são vários, qualificados, né? Ou melhor, vocacionados para fazer esse tipo de trabalho de pesquisa. Uma certidão de RGI apenas não vai dar essa segurança jurídica, infelizmente. Tem que ter uma assessoria mais profunda, né? Doutor, ótimo. Esse tema a gente poderia explorar por muitas horas, mas não temos mais tempo. Quero agradecer a sua brilhante aula que nos deu hoje, por ter aceitado o convite da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas. Agradecer a todos que participaram, que enviaram perguntas. Se quiserem enviar mais algum questionamento que não foi respondido, envie ao doutor Rogério, @RogérioDevisati. Enfim, doutor, pode terminar agora, pode se despedir. Temos 14 segundos. Muito obrigado a você, Ana, minha colega, por ter representado a Comissão Nacional das Mulheres